Estamos iniciando mais um programa expandindo a consciência para o despertar do ser. Um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. Mais uma vez, Alexandre, seja bem-vindo. Agradeço muito, Deus, e já a tua companhia para mais um importantíssimo tema, uma importantíssima reflexão para o dia de hoje. Sem dúvida, saudação a você, saudação a todos que nos assistem em mais um programa. É um prazer estar aqui para a gente refletir mais um pouquinho sobre outro palpitante tema aí, e hoje é muito interessante, não é? Com certeza, né? Então, o nosso assunto de hoje é trazer um pouquinho da atualidade, né? Tempos atuais. O que nós estamos vivenciando, o que nós estamos passando a nível planetário, o que está acontecendo. Importante a gente identificar, né, quais são os sintomas e sentimentos, o que vem acontecendo comigo, até que ponto isso é normal e por que está acontecendo. Exatamente, Ju. Isso muito com base também nos nossos atendimentos, nas nossas vivências, tudo aquilo que a gente se propõe fazer na condição de terapeutas, de psicoterapeutas, né? E daqueles que procuram passar através das terapias holísticas ou alternativas alguma forma de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e a gente vai identificando justamente isso. Como estamos nos tempos atuais, né? A gente sabe identificar essas nuances. Exatamente isso. Então, nos dias de hoje, né, é muito comum ter essa dualidade, né, Alexandre? Muitas vezes as pessoas se perguntam, né, quando tu fala, como está o teu dia de hoje, tá cansado, tá pesado, tá? E a pessoa às vezes não se identifica com isso, né? Às vezes ela diz assim, não, Ju, meu dia até que tá leve, tá tranquilo, né? Outra pessoa já diz ao contrário, não, meu dia hoje está tenso, está puxado, está exausto. Por que temos essas duas vibrações, essas duas bipolaridades, né, no mesmo dia, né, sendo que estamos dentro do mesmo planeta? Então a gente vai começar a entender um pouquinho melhor isso, né, Alexandre, o porquê dessa dualidade, o porquê dessas diferenças entre pensamentos e sentimentos. E aí a gente vai puxar um pouquinho mais lá atrás, Alexandre, temas que a gente já tem pautados aqui no nosso programa, né? Quando a gente fala de pensamentos, a gente fala de sentimentos e a gente também fala de vibração. E é importante relembrar que junto com tudo isso, nós estamos ligados na nossa grade planetária, né? Eu estava fazendo um levantamento e até mesmo um acompanhamento das frequências do planeta, né? A frequência Schumann, né? E ela tem se destacado muito pela ciência nesses últimos tempos. O que seria tudo isso, né? É uma grade planetária, é uma grade que está em volta do nosso planeta e ela tem uma frequência, ela tem uma vibração e ela anda muito elevada nos últimos tempos, ela anda muito alta essa frequência. E por que isso tudo interfere em nós? E aí precisamos compreender que nós estamos ligados a essa grade, né? Assim como o nosso corpo tem o cordão de prata, nós também temos ligações com essa grade magnética do planeta Terra. Então, tudo que acontece com a Mãe Terra nos atinge, nos afeta. Exatamente, todos somos um, né? Isso aí é até uma lei universal. Nós estamos ligados através dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que a gente interage através de palavras, de ações, tem o seu magnetismo, tem aquilo que nos liga, né? E a partir do momento que este mundo ele está em franca evolução e dizemos mais, em franca transição, né? Os habitantes deste planeta também estão em franca transição. E eles se unem através de todas essas ações, de todos esses pensamentos. Então, a partir do momento que a gente avançar em autoconhecimento e em compreensão de algumas leis que regem a vida, nós vamos passar a compreender muito mais e tornar os nossos dias atuais melhores, porque a gente também tem um foco nisso, para frente, dentro do nosso progresso, que nos é inerente. E às vezes tudo isso, né, por mais que a gente tenha essa consciência, né, Alexandre, às vezes é inevitável a gente cair, né, no lado pessimista, baixar a nossa vibração e como isso também interfere na nossa grade planetária, né? Para que as pessoas consigam compreender, eu gosto muito de comparar isso a um filtro do sonho, né? Que tem aquelas linhas ali, aqueles emaranhados, né? Um espaçamento entre um e outro. Então, essa é a nossa conexão planetária. Nós somos assim, nós somos conectados um com o outro dentro dessa grade. É como se aquele nozinho do filtro do sonho fosse o início do próximo campo magnético que estaria ali ligado, né?
Só que o que que acontece? Quando a gente vibra positivamente, bem alto, né, a gente auxilia o nosso planeta Terra. Mas com tantas coisas que vem acontecendo nesses últimos tempos, desde a pandemia, né, desse aceleramento planetário, né, as pessoas ficaram confusas, ficaram perdidas, né, emocionalmente bastante abaladas, né? O que que isso cria? Isso cria um vácuo, isso cria um buraco dentro dessa grade planetária, né? Por isso que muitas vezes hoje as pessoas sentem um peso na cabeça, como se tivesse alguma coisa achatando, pressionando a cabeça delas, né? É porque nesse momento a gente se sintoniza dentro desse vácuo, dessa grade, né? Dos pensamentos e sentimentos negativos. Então é muito comum para nós nos dias de hoje, né, Alexandre, ter essa frequência também, né? Horas altas, horas baixas, né? Agora tu imagina todo mundo pegando no mesmo minuto, no mesmo momento, com uma vibração baixa. Como fica a frequência do planeta e como fica essa densidade? Exatamente. E a partir do momento que a gente dá vazão a alguns sentimentos que a gente está colocando atualmente como efeito retardado de tudo que aconteceu recentemente, junta-se a isso pandemia mundial, guerras, que não são só as guerras bélicas que a gente fala aqui, mas sim as guerras interiores. As pessoas estão se degladiando interiormente. Nós temos verdadeiras quedas de braço, né, conscienciais, comportamentais, sentimentais. E se nós não deixarmos ir atrás ou sermos influenciados de sentimentos como medos, né, como fobias, né, como julgamentos, como crenças limitantes, como dependências emocionais, nós todos vamos estar nesse emaranhado, porque a gente está sempre interagindo dentro de uma sociedade, né, dentro de uma lei de sociedade a qual todos nós estamos inseridos, e dentro dessas trocas energéticas, mentais, né, onde nós estamos juntos nesse emaranhado, nesse filtro dos sonhos, né, se nós não cuidarmos, se nós não tivermos como prioridade essa transformação, esse senso de reforma interior, né, e isso só se consegue colocando isso como meta também dentro da nossa existência, porque a gente às vezes fica muito preso na questão material aqui, da sobrevivência, né, de matar um leão por dia. Só que lá dentro, no nosso interior, a gente mata muitas vezes um leão por dia, não, uma manada, né? Às vezes tem a fauna inteira para enfrentar, filosoficamente falando, né? Então, dentro disso, os dias atuais eles se tornam desafiadores. E o futuro ali à frente vai se tornar também desafiador se a gente não priorizar isso. Então é por isso que a gente vê isso no dia a dia das nossas terapias, né? As pessoas com tudo isso que a gente comentou aqui e muito mais que não caberia dentro do tempo do programa aqui falar, que dá vazão para outros programas, inclusive, né? Exato, né? E quando a gente fala em pensar sobre o futuro, na realidade o teu futuro é a semente plantada hoje, né? O teu hoje, tu está colhendo o que tu plantou logo ali atrás. Então, se está acontecendo algo hoje que está tumultuando a tua vida, está te deixando em dúvidas, né? Foi isso que tu plantou ali atrás e que tu está colhendo agora, né? E aí vocês podem estar se perguntando, esse final de semana eu tive uma pergunta que foi muito incisiva, assim, né? Quando uma pessoa disse para mim, eu estou em busca da minha missão, né? E quando ela me trouxe esse questionamento, né? Que ela estava em busca da missão dela, na hora eu dei a resposta, né? Porque hoje em dia todo mundo pensa que estar em busca da sua missão é em busca de uma carreira, é em busca de um trabalho, é em busca de ter algo importante para fazer ou para ser na vida, como se simplesmente viver e estar aqui no nosso planeta Terra já não fosse algo muito importante para nós, né? Então hoje nós precisamos entender que a maior missão da nossa vida, da nossa existência aqui, é exatamente cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos. É isso que a gente veio curar. A nossa missão é estar aqui para se curar. Nós não estamos aqui simplesmente, né, como um passeio. Nós viemos aqui para o planeta Terra porque nós plantamos algo errado lá atrás e estamos colhendo aqui agora. Então, não vamos repetir isso novamente, não vamos plantar errado novamente, né? Vamos aprender com os erros do passado, a compreender o que eu preciso fazer de melhor e de diferente hoje. E aí, nesse quesito, também eu percebo muitas pessoas, Alexandre, preocupadas com os bens materiais, preocupadas com o financeiro, como se tivesse que ser alguém importante aqui na Terra, tem que ter uma faculdade, tem que ter uma disciplina, tem que ter algo assim, né?
só que deixam de viver em busca desse lado materialismo, não que conforto não seja bom, mas Deus de que a pessoa saiba aproveitar a vida, entenda que precisa viver o dia de hoje, né? E aí nós abrimos mais um parâmetro, né, para uma resposta, uma ferramenta, uma chave, né? Porque essas pessoas estão muito atarefadas no dia de hoje, muito na correria, não sabem o que querem, não sabem o que fazer, ou estão com medo, ou estão com ansiedade, ou estão com angústia, né? Qual é a ferramenta para elas conseguirem se trabalhar? É ter um tempo para si, é ter um momento para si. Precisa aprender a olhar em sua volta e ver que o dia lá fora existe e que eu preciso curtir e aproveitar esse dia, né? E aí teve um cliente meu, né, que veio nessa busca, nessa correria, nessa agitação, e eu perguntei para ele: tu já percebeu o lindo dia de sol que existe hoje lá fora? Tu já conseguiu escutar os cantos dos pássaros lá gritando na árvore? Então são esses pequenos detalhes que as pessoas no seu dia a dia não se dão conta, e foi isso que elas vieram fazer, vivenciar tudo isso, né? E aí vem aquilo que a gente mesmo fala, né? Deus nos dá um lindo dia de sol e ele é de graça. Deus nos dá a terra para a gente pisar em cima e ela é de graça. Deus nos dá o ar que a gente respira para sobrevivência e para a vivência e ela é de graça. Todas as coisas importantes que realmente nós precisamos nessa vida para estar sintonizados, Deus nos dá de graça. E por que desperdiçamos tanto nosso tempo, né, em correria atrás de coisas materiais? Exatamente. A gente coloca muito metas e objetivos no material, né? Agora, se nós nos voltarmos para a natureza, nós vamos nos encontrar. E essa natureza pode ser a externa em cada palavra que tu disse aí. Contemplar a natureza, né, da flora, da fauna, as paisagens. Agora, isso vai fazer com que a gente desperte a nossa natureza interna também. Que a gente possa voltar-se um pouco mais para dentro de si e ver esse universo que também está clamando por uma descoberta, por uma ajuda. Recentemente eu participei de uma monitoria com jovens, onde a princípio seria uma excursão, um passeio pedagógico, cultural, aqui pela cidade e pelos nossos arredores. Só que se transformou numa verdadeira terapia para eles, em um sentido de realização muito grande. Muitos dizendo que tinha sido a melhor excursão da vida deles, né? E o que nós colocamos à disposição deles? Conhecimento, cultura e uma visão pedagógica do mundo. E contato com a natureza, né? Então eles já tinham energia por si só, e ainda entrando em contato com a energia da natureza e de todos esses conhecimentos, se transformou no melhor passeio de muitos daqueles jovens. E detalhe, nenhum deles estava linkado ao mundo digital, por exemplo, que nós temos que tomar os nossos cuidados. Vieram aí para nos ajudar, para ter praticidade, sim, o digital veio para isso. A tecnologia veio para nos ajudar, para encurtar distâncias, para melhorar muita coisa. Agora, nós não podemos mergulhar lá e esquecer aqui de fora, e esquecer aqui de dentro, né? Então, para crianças que já nasceram no meio desse digital e dessa tecnologia, ter contato com a natureza foi uma realização para eles. Então, quantos dali podem vir a crescer adultos com uma visão consciencial maior em termos de mundo? Não é só o mundo pela tela do celular, pela tela do computador, mas é pela tela mental, pela tela dos nossos sentimentos, a gente saber identificar muitas outras coisas que vão ampliar o nosso senso de ser, né? Então, nos dias de hoje, é fundamental a gente ter possibilidades de fazer isso. Saídas de campo, vivências, falei aqui dos jovens, mas entre nós, adultos, seres buscadores, nas nossas terapias, fora dos nossos consultórios, dos nossos espaços, né? Fazer os retiros, né? Eu sei que tu faz bastante na natureza, né? Então todos que tiverem essa oportunidade, desacelerem e busquem essa nova forma de ser. Os dias atuais, muito digitais, muito tecnológicos, precisam disso também.
E aí nós vamos estar adentrando, né, nesse lado positivo que essas frequências estão trazendo. Essas frequências aceleradas e mais elevadas que o nosso planeta Terra está recebendo, né? A gente tem percebido, né, que está acontecendo muitos portais um atrás do outro, né? Nesse exato momento estamos vivenciando também mais um portal, né, ligado a Câncer. Câncer é emoções, né? Juntamente com a lua cheia, né? Então a lua cheia, ela não tem sombras, ela é só iluminação. Então é o momento da gente potencializar os nossos pedidos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer realizar, né? Vibrar no positivo, vibrar para frente, né? E quando a gente entra em contato com essa harmonia que é a natureza, quando a gente se volta para dentro de si, quando a gente coloca os pés no chão, na terra, e a gente sente essa vibração que ela tem, a gente passa a escutar os nossos 5 sentidos também, né? Porque a partir desse momento a gente começa a aprender, a gente começa a perceber que a gente precisa aprender a escutar mais, que a gente precisa aprender a falar menos, que a gente precisa aprender a também se comunicar, né? E também a gente começa a receber, né, telepatias, a gente começa a receber sinais mentais, os nossos mentores, os nossos guias espirituais se comunicam com a gente através do pensamento, né? Então é nessa hora que a gente começa a ter essa vibração, que a gente começa a sentir, que a gente começa a perceber, a gente começa a receber orientações, começa a clarear um monte de coisa na nossa mente, a gente não fica mais confuso, não fica mais perdido, começa a ter uma direção, tudo isso por esse que seja meia hora, né, Alexandre? Esse pequeno contato ali já faz uma enorme diferença na nossa vida. E aí volta novamente aquele cuidado que a gente tem que ter sobre a tecnologia, né? Ela veio muito para auxiliar também, mas ela também veio para controlar e para estragar. Então o equilíbrio, ele tem que estar dentro de nós. Nós somos os dominadores das nossas emoções, né? Então aí vem a pergunta, o que estamos fazendo com a nossa vida nos dias de hoje, né? Qual vibração as pessoas escolhem ter? Quem está se sentindo naquele momento mais leve, tranquilo, delicado, está tomando o caminho certo, está nas frequências positivas. Aquela pessoa que está se sentindo mais densa, mais pesada, mais perdida, é porque está fora da linha. Precisa se reconectar, precisa ter mais esse contato com a natureza, precisa aprender a olhar para dentro de si, né? Ter esse olhar voltado para os seus pensamentos e sentimentos. Exatamente. Se a gente tirar alguns minutos do dia, como tu bem comentaste, né? A gente não vai só fazer as pazes com os nossos sentidos convencionais, mas nós vamos abrir para a nossa essência também. O canal da nossa essência, da nossa alma, ela é fundamental para a gente obter respostas também, né? E nos dias atuais, a gente tem sentido a vibração, ou a intenção, ou o sentimento que seja, muito forte em 3 áreas. A gente podia colocar várias aqui, e pode ser assunto até para outros programas, tá? Mas atualmente o que vem nas nossas vivências, o que vem junto às pessoas que nos procuram, né? São muitas vibrações no medo, no julgamento e nas crenças que limitam. Esses 3 são o carro-chefe para vir uma série de outras filhas, sabe? Então esses são os matriarcas ou patriarcas que vêm trazendo outras coisas que muitas vezes estavam lá enterradas, que estavam lá no nosso íntimo e que a gente não deixa transparecer. Porque às vezes a vida ou a sociedade diz que a gente tem que ser forte para tudo, que a gente tem que se superar, que a gente tem que ser um herói, que tem que estar sempre bem. Não, tá tudo bem. É aquela resposta automática já, né? Tu tá bem hoje? Tá tudo bem. Quando não está, na realidade não está. E não tem um momento que nos permita ter essa fraqueza, essa vulnerabilidade, dizer, não, hoje eu não estou bem. Por quê? Pode cair na malha do julgamento, né? Eu posso também colocar para mim o medo de estar enfraquecendo, de estar sendo vulnerável, né? O que vão pensar ou deixar de pensar, né? Aí a crença limitante, né? O homem não chora, por exemplo, só para citar um aqui, né? Então tudo isso vira um emaranhado, vira um círculo vicioso. Se a gente não atentar bem e se permitir certas experiências, a gente não consegue nos dias atuais vencer a quem? O outro dentro do mundo competitivo? Não, a nós mesmos dentro do mundo cooperativo.
E aí nós voltamos lá no que tu colocaste antes, né, Alexandre, sobre buscar o conhecimento, né? Quando a gente tem a informação, quando a gente tem o conhecimento, fica muito mais fácil a gente ter uma direção e voltar para o caminho certo. Porque dentro desses sentimentos que tu colocaste aí, voltamos lá atrás num exemplo de um filtro do sonho, né? É o emaranhado. Às vezes a pessoa coloca o foco naquilo ali, pensando que é aquilo ali que ela tem, né? Quando na realidade, se tu começa a ligar os pontos e começa a voltar um pouco mais lá atrás, fazendo a própria pessoa se questionar, se entender para se encontrar, né? Tu começa a perceber que daí vem carências, vem punição, autopunição, cobrança, né? Pessoas que não se permitem errar, que se entristecem porque erraram, né? Então começa a acontecer um monte de fatores ali, né? Que vai minando o campo daquela pessoa e faz com que ela baixe a sua frequência, faz com que ela comece a se sentir mal, né? E comece a se sentir perdida. Perdeu o fio da meada, já não sabe mais o que é que ela precisa tratar. E é muito disso que a gente tem visto nos nossos dias mediante os nossos trabalhos, né? Que se tornam tão importantes nesses momentos atuais. Porque através do momento que tu começa a ter aquela terapia de conversa com a pessoa, porque hoje eu digo, né, a nossa profissão hoje também é quase que psicólogo também, né? Porque o tempo que a gente tem de conversa, tentando mostrar, direcionar aquela pessoa para uma melhor qualidade de vida, tentando mostrar para ela aquilo que ela não está enxergando, que ela não percebeu ainda e que faz todo sentido na vida dela, que tem coerência para ela, a gente já está mostrando o caminho das coisas que ela precisa mudar. Então, a partir do momento que ela se conecta consigo mesma, que ela percebe aonde está a linha, o nó da situação, ela já tem um caminho para começar a desatar tudo isso. Exatamente. Se a gente conseguir experimentar, fazer uma experiência com nós mesmos, de no lugar de ter a razão e de ter o controle, soltar mais e deixar que a intuição, essa irmã mais velha nossa, entre em ação dentro desse processo de silêncio, né, de desacelerar um pouquinho a mente, né, de contemplar a natureza, de fazer algo fora do usual, né, dentro do digital, dentro do trabalho material, né, poder voltar-se mais para dentro, porque é dentro que estão as respostas, a gente busca fora. Né? Então, o que as vivências em grupo nos ensinam? Né? O que as terapias energéticas? O que essa conexão, né, entre tantas consciências e tantos mundos particulares nos colocam, né, dentro dessa troca? Para a gente fugir um pouco do controle, soltar, né? Não querer ter a razão ou querer entender. A gente quer entender, a gente tem uma busca incessante de conhecimento, de entender as coisas de fora, né? Mas às vezes somos verdadeiros analfabetos de dentro, né? E não é o analfabeto das letras, não. Né? Não é não saber fazer as contas, não saber ler ou escrever, isso é do conhecimento da mente técnica, né? Mas sim uma instrução do ser. Né? É a gente poder, nos dias atuais tão acelerados, né, onde tem vários conhecimentos sendo compartilhados com o auxílio dessa tecnologia a todo momento, né, onde várias informações nos chegam em vários instantes, está ao alcance da mão, né, que a gente não sabe às vezes nem o que seguir, que a gente está vendo uma coisa, daqui a pouco está vendo outra, está vendo outra, né? E onde é que eu estou nesse processo? O meu ser essência, onde é que ele está? Né? Então, dentro disso, a gente procurar uma soltura, a gente poder aliviar mais. Aí a gente consegue ver, né? Enxergar bem. E quando tu busca o conhecimento, né, Alexandre, fica muito mais fácil, né? É como tu mesmo colocaste, diante das mídias sociais hoje tem tantas informações, né, que às vezes as pessoas também se perdem, né? Às vezes elas se perguntam, tá, qual é o certo, né? Uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra, né? É como numa linha de mestres, né? Às vezes um mestre ensina de um jeito, um mestre ensina do outro, e as pessoas ficam ali perdidas, tá, mas qual deles está certo, né? O que eu costumo compartilhar com as pessoas é, através do momento que tu tem um conhecimento, tu vai escutar os dois mestres e aquilo que fizer sentido para ti, através dos teus conhecimentos, aquilo que tiver coerência para ti, tu sabe que é o caminho certo. Porque se a gente se colocar no lugar de qualquer um desses mestres, ambos têm as suas verdades e estão praticando aquilo que acreditam, né? Então, nesse momento, a gente precisa entender, fez sentido isso para mim?
Fez, então eu acolho. Se aquilo não fez sentido, simplesmente eu faço um filtro e permito que passe adiante. Então, buscar o conhecimento nesses momentos atuais, né, para a gente se perceber, para a gente se identificar, aquilo que a gente sempre comenta, né, conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Tu colocasse uma palavra fundamental agora, que é o filtro, sabe? Quer dizer, a gente não precisa seguir exclusivamente um caminho, cegamente ou fanaticamente. Assim, a gente pode pegar todos os conhecimentos que vêm ao nosso alcance, né? Filtrá-los e absorver o que o nosso coração acha melhor naquele momento, o que a gente sente ser bom para nós, né? Porque assim, dificilmente alguém está totalmente certo e totalmente errado, porque todos têm a sua contribuição, né? Porque todos os ensinamentos que vêm ao longo da história da humanidade está recheado do momento particular a que ele foi revelado ou desenvolvido. E aí tem várias formas dentro dessa história que aquele conhecimento foi desenvolvido. E lá no nosso coração, com a intuição aguçada, nós vamos saber, não, isso aqui me serve. Não, já isso aqui não me serve, né? E aí também o julgamento está abolido. Tipo, não, isso aqui não, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Não, mas como é que a gente sabe que para aquela pessoa está errado, para aquela pessoa está certa, né? Cada um tem a sua história em particular, né? Então, dentro disso, a gente vai desenvolvendo mais essa consciência, inclusive na questão dos medos e das crenças limitantes, né? Porque eu não sou necessariamente molde para o outro, né? Já que ele tem uma história, eu tenho outra, né? E está tudo bem, então não tem controle, tem soltura, né? Então, assim a gente vai levando melhor essa atualidade. E é um trabalho árduo para desenvolver, né? Com certeza, né? Não é nada tão fácil assim. Mas então, para a gente finalizar, né, Alexandre, deixando mais uma vez bem claro, né, que tudo que está acontecendo hoje no nosso planeta Terra, a nível de frequência, todos esses portais que estão abrindo, essas superluas que estão acontecendo, né, a frequência Schumann, né, em um nível muito elevado, tudo isso é para descortinar os véus, né, as nossas crenças, os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, é para trazer mais clareza, mais leveza. E para que isso aconteça, né, eles nos convidam a estar mais em contato com a natureza, a estar mais em harmonia conosco mesmo, estar mais em paz, porque na realidade a pandemia já veio trazer um pouco disso, né? Ensinar as pessoas a conviver, ensinar as pessoas a dialogar uma com as outras, né? Dentro da paz e dentro da tranquilidade. Então, se o seu dia a dia está meio confuso, se o teu dia a dia está meio aflito, tira um tempinho, não peça nada, não queira nada, apenas desfrute da companhia da natureza. Então, nós já estamos encerrando, né, Alexandre? Vou te pedir então as tuas considerações finais, já que o nosso programa passou tão rápido. Só complementando então o que tu disse, já foi brilhantemente colocado como conclusivo, eu diria que os universos externos e internos se interpenetram. Então, este momento atual, ele nos pede sim um momento de vivência, de autoconhecimento, de aperfeiçoamento do ser em sua essência. Que nós precisamos viver em harmonia com a parte material transitória, mas também sem esquecer de investir na parte essencial, espiritual, dentro da gestão dos nossos sentimentos, da sinceridade com que a gente tem que levar os nossos corações e as nossas consciências rumo ao progresso e à nossa evolução como ser espiritual. Perfeito! E nós vamos ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado do programa e até um próximo episódio. Até mais!